que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Olha, crianças, vocês precisam depois contar para mim, para os seus pais, o que vocês aprenderam hoje. Tá bom? Nós queremos falar, como sempre, daquele que de fato é o maior de todos, o nosso Deus. Falar de Deus não é muito fácil, embora Ele nos deu todo o currículo dele, está na palavra. E nós não podemos sair disso. Mas nós não vamos conseguir produzir nada de Deus se Deus não nos informar, não nos falar. Então, falar de Deus, a gente sempre vai ficar em débito, porque Ele é muito mais do que às vezes nós estamos expressando. E mesmo eu usando as Escrituras para falar de Deus, eu corro o risco de não falar tudo de Deus. Deus, Ele é cheio de atributos, de qualidades, Ele é perfeito. E quando nós olhamos para nós vemos o quanto Deus é perfeito de fato, e nós imperfeitos, ainda que aceitos por Ele, por meio de Cristo. Marcos 12, do 28 ao 30, eu queria falar um pouco hoje sobre esse Deus, que é maior do que tudo, do que todos, que a Ele eu devo todo o meu amor. Todo o meu amor. Dá para você entender o que é isso? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Já pensou nisso? E você já parou para pensar na sua vida e quem é Deus e como de fato você ama? Você o ama? Porque aqui, nesse texto, é o maior de todos os mandamentos. Eu quero deixar duas orientações. Eu sei que uma delas pode parecer meio acadêmico, talvez alguns achem que é distante, mas não é. Muitas pessoas me procuram, pastor, como que eu posso aprender mais de Deus? É normal isso aí, isso é bom. Ou as coisas, a palavra de Deus. Meus irmãos, ouvindo sempre a palavra, estudando em casa, ouvindo os cultos, né? Ouvindo as mensagens, isso ajuda muito. Seu estudo diário e você buscando livros que possam te ajudar. Então, por exemplo, se você pegar um livro de teologia sistemática, ele vai te dar uma porção de coisas sobre, quer ver? Vamos pegar esse meu que tem mais de 30 anos, esse aqui. Tem muitos deles. Esse do Bancroft, ele é teologia elementar, teologia sistemática. Você vai falar sobre a doutrina das Escrituras, doutrina de Deus. A doutrina de Deus é enorme. A doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Não são coisas que nós precisamos aprender? A doutrina do homem, a doutrina do pecado, a martiologia, a doutrina da salvação, e aí por diante, tá bom? É muito completo. Se comprar um livro de teologia sistemática, você tem material para você estudar até a sua vida toda. Uma dica. Esse livro aqui, O Deus Presente, do J. Carson, é muito bom. Ele fala sobre esse Deus que nos salva, né, em Cristo, obviamente, mas Deus que planeja todas as coisas e que Ele está perto de nós, não é o Deus distante, né? O nome já sugere. Aí ele vai falar desse Deus que desde o princípio cria todas as coisas, Ele estabelece todas as leis, Ele reina. Para o mundo é um Deus que não existe, mas esse é o nosso Deus, o Deus presente. É um livro que já está aí rodando há uns bons anos, vale a pena você adquirir se você quiser aprender mais sobre Deus. Na sexta-feira, meus irmãos, eu me encontrei com o Davi é meu filho, e a Lívia, e o Zion. No final, o Zion, meu neto, ele falou assim que queria ir comigo no meu carro, mas só estava eu, porque a Valéria está lá em Minas, né? E o Zion queria ir comigo. Aí botamos a cadeirinha dele, ele foi no banco de trás comigo, eu abaixei o banco da frente para ele ficar me vendo, né, e conversar. Então ele veio no carro, meus irmãos, que diversão, que coisa maravilhosa. Nós falamos, conversamos, ele falou de tudo. Imagina uma criança de 3 anos, quantas coisas elas falam, né? Ele tinha muita coisa para me falar. Daí ele chegou num momento que eu disse,
chegamos na questão de Deus. Ele fez uma pergunta para mim, alguma coisa que ele falou sobre Deus, né? Aí eu falei, quem fez o Zion, né? Aí eu comecei, foi Deus. Eu fui fazer uma porção de pergunta para ele. Aí ele me perguntou sobre a cor, né? Quem fez a cor? Por que o mato é verde? O mato é verde porque Deus fez o mato verde, né? E a nuvem? Aí ele me perguntou. Aí eu comecei a perguntar para ele, inverti. Né? Quem fez o céu azul? Deus. Quem fez o sol brilhante? Deus. Aí fiz umas par de perguntas, que ele não podia dormir também, né? Porque senão ia ser muito cedo. E ele respondia tudo Deus, porque ele embalou. Eu já sei que o vô está perguntando, é só eu responder Deus que responde tudo. Só que, meus irmãos, chegou num momento que eu falei com ele que Deus, sim, Deus é Deus mesmo, Deus é forte, poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Aí ele falou, não, é o Homem-Aranha. Eu falei assim, E eu falei para ele assim, olha, mas Deus é mais do que o Homem-Aranha. Aí, meus irmãos, me veio um dilema, né? Como explicar para o Zay que Deus é maior do que o Homem-Aranha? Porque Deus é invisível. Ele não vê Deus fazendo, né? Eu comecei a falar com ele, né? Sobre Deus. E eu pensando, o Deus invisível que nós precisamos ensinar nossos filhos, que Ele é maior do que o Homem-Aranha. Mas, meus irmãos, eu estou falando isso porque você precisa ensinar isso para os seus filhos. É desafiador, mas eles chegarem nesse ponto de que Deus é o alvo do meu maior amor, e não os heróis, e não as pessoas. Verso 28 diz assim de Marcos 12, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante, o maior, é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Algumas traduções, meus irmãos, ela nem repete, ela fala assim, o Senhor é único, dando uma ideia que não precisa nem de colocar, estender mais, não há outro. Daí ele responde no 30, ame o Senhor, ele responde o mandamento, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E o 32, muito bem, mestre, disse o homem, estais certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer perguntas. Essa narrativa, meus irmãos, ela vai ser encontrada também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22. Mas se você pegar Lucas também, Lucas vai tratar um assunto meio semelhante, mas não é o mesmo. Lucas vai terminar, inclusive, quando alguém pergunta para ele, então me mostra, né, quem é o meu próximo? E onde Lucas vai entrar na parábola, que nós chamamos, né, parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? E às vezes nós chegamos nessa pergunta, nós não queremos chegar, né? Nós não queremos abrir mão de ajudar alguém, de enxergar uma realidade, então nós ficamos perguntando, quem é o meu próximo, né? Não existe um próximo perto de mim que de fato precise da minha ajuda. Mateus e Marcos, sim, são muito próximos os textos. Nos dois textos, meus irmãos, a pergunta é feita para Jesus Cristo por um mestre da lei, um fariseu. Logo após o momento que nos dois textos Jesus havia falado ou respondido aos saduceus, não fariseus, sobre a ressurreição. Eles perguntaram para Jesus, como é que vai ser lá no céu? Né? Teve uma mulher que ela teve 7 maridos, porque todos foram morrendo. E na lei judaica,
o próximo, o irmão próximo, o outro irmão precisa casar com essa mulher para suscitar filho ao que morreu. Mas todos foram morrendo sem dar filhos a ela. De quem será essa mulher na ressurreição? Jesus diz que lá não haverá casamento, não se casarão, nem se darão em casamento para os saduceus. Mas o âmago do texto não é sobre o casamento no céu ou não. Não é essa discussão. É sobre a ressurreição. Eles queriam saber se tinha ressurreição ou não. Bom, Jesus responde para eles e, de fato, os fariseus devem ter olhado e rido, né, dos saduceus, porque eles tinham uma certa inimizade. Logo após isso, eles entram os fariseus fazem essa pergunta que nós lemos aqui sobre o maior dos mandamentos. Então, Mateus ele está um pouco mais compacto e Marcos ele parece um tanto mais abrangente na exposição que ele faz, um pouco mais aberto. Então, meus irmãos, a pergunta que eles fazem, e eu optei por Marcos por causa disso, por ele ter trazido um pouquinho de detalhe a mais que foi interessante para a gente tratar aqui. E a pergunta que ele vai fazer é infinitamente relevante e oportuna. Qual é o primeiro? Ou qual é o mandamento que está à frente dos demais? Ou qual é o maior? Mateus vai usar essa expressão maior em algumas versões. De todos os mandamentos que você encontra na palavra de Deus. Essa é a pergunta da vida. Essa é a pergunta da vida. Como aquela do jovem rico, né? O que devo, aqui em Mateus, né? Lá em Mateus, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta da vida. Os rabinos, eles tinham, meus irmãos, eles tratavam de uma maneira muito discutível, né? Eles travavam, na verdade, muitos debates, enormes debates sobre os 613 mandamentos que eles encontraram e que eles organizaram de Deus nas Escrituras Sagradas. Daí eles foram abrindo um leque desses mandamentos, tentando reinterpretá-los. Vocês vão ver que eles fizeram uma porção de coisas e Jesus, no Sermão do Monte, vai confrontá-los o tempo todo. Olha o que vocês disseram, mas eu digo. Então Jesus está fazendo o quê? Reinterpretando aquilo que eles estavam fazendo errado. A interpretação que eles faziam das Escrituras errado. Então essas discussões que eles travavam, de fato, não os conduziam a um crescimento, a um desenvolvimento que os levasse a enxergar Deus, o Deus provedor da redenção. Eles não conseguiam chegar nesse ponto, nesse ápice, que é ver Deus como o redentor da alma do homem. Mas quanto à sinceridade numa pergunta, também há espaço para se aprender a verdade. E que bom quando alguém nos pergunta alguma coisa com bastante sinceridade, por mais simples que seja para quem vai responder. Como nos ajuda a encaminhar alguém à presença de Deus. Se nós olharmos para o que Deus nos ordena na própria palavra dele, nenhum mandamento ele pode ser desprezado. Nenhum mandamento. Tudo que Deus diz deve ser obedecido e seguido por nós, por seus servos, por seus discípulos. Por exemplo, Deus nos ordena a cuidar dos necessitados. A ordem de Deus, está nas Escrituras Sagradas. Deus nos ordena a servir uns aos outros, a orar uns pelos outros, ou mesmo orar. Deus nos ordena a praticar as próprias ordenanças, como nós fizemos agora há pouco, na ceia do Senhor, é uma ordem de Deus. Ele nos ordena a pregar o Evangelho da graça de Cristo. Ele nos ordena a sermos testemunhas aonde nós estivermos, em todos os lugares. São mandamentos de Deus. Há muitos mandamentos. Mas existem 2 mandamentos que eles precedem todos estes, e um precede o outro ainda. E Jesus ele responde de uma maneira bem sábia, que amar a Deus acima de todas as demais coisas. Esse é o mais importante.
toda a nossa devoção ao Deus único, soberano Senhor de nossa vida. Ele começa respondendo dessa forma. Para se amar a Deus, você precisa entender que Deus é único, senão não tem jeito. Entenda isso, meu irmão, você vai perceber nas mínimas coisas, como você vive, que muitas vezes Deus, ele não é mais do que o seu carro. Coisa triste. Deus não é mais do que o seu tempo. Deus, meus irmãos, ele é colocado, ele é mais verbalizado do que vivido e obedecido. Eu espero que não seja com você assim. Mas pense nisso. Mas pense seriamente. Porque estamos falando de amar a Deus acima de todas as coisas. A resposta de Jesus, ele tem o cuidado de ir para a própria palavra de Deus, porque ele vai responder começando lá em Deuteronômio 6, onde nós encontramos em Deuteronômio 6 a confissão monoteísta judaica da fé em Deus, o Deus único. Mas essa confissão dos judeus, ela não poderia ser algo apenas verbalizado. Ela não podia ser algo místico, distante, apenas ensaiado ou apenas exterior. Não era isso que Deus estava falando lá. Deus como o único Deus, ele precisava ser vivido como o único Deus. Precisava refletir então a sua vida devocional, a sua vida moral, o seu trabalho, o seu viver, a normalidade. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não se separa, né? Não é uma coisa heterogênea, a que nós chamamos de secularidade. Para nós cristãos tudo é uma coisa só. Deus é tudo em todos, em todo momento. Então há um único Deus que deve ser único em tudo. Todas as gerações, então, posteriores aprenderiam a partir dessa verdade que seria aplicada na vida de cada um dos judeus e que Jesus aqui ele destaca como ordem maior. É uma resposta ao grande amor de Deus a eles e a nós também. Antes de mais nada, Jesus faz, então, a afirmação: ouve, é o Shema. Todo esse texto do capítulo 6 de Deuteronômio, praticamente, quase todo o texto ali, é chamado de Shema. É um dos textos que os judeus destacam. E eles recitam até hoje. Eles recitam o tempo todo, juntamente com outros mandamentos de Deus. É o Shema. Shema é ouve. É a primeira palavra ali. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é único, o único Senhor. Então eles conheciam o Shema, ou Shema, mas nos dias de Jesus eles interpretavam Deuteronômio 6 apenas com propósito de se mostrarem como pessoas piedosas. Então imagina, eu sair falando que eu amo a Deus, que Deus é o meu Senhor, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é uma verdade na minha vida. Então eles viviam bem próximo disso aí. Eles prendiam filactérios cada vez maiores a fim de serem percebidos como pessoas piedosas pelos demais. O que são os filactérios? Eram caixas, não são uma caixinha de couro pequena, mas que eles botavam ou na testa ou no braço esquerdo, próximo do coração. Ali dentro desses filactérios, essas caixinhas de couro, ali tinha tiras e mais tiras enormes com a palavra de Deus que eles ficavam recitando o tempo todo. Portanto, quanto mais eles enchiam seus filactérios, eles se mostravam cada vez mais diante do povo como pessoas piedosas. Jesus os condena, chama eles de hipócritas, mentirosos. Lá em Mateus 23:5, Jesus diz: tudo o que fazem trazendo largos filactérios é para serem vistos pelos homens. Depois ele vai falar uma porção de ai de vós, porque essa unicidade de Deus não era de fato verdade na vida deles.
Reconhecer Deus em minha confissão de fé como único precisa ser um testemunho de total pertencimento, sem nada mais que haja como ruído nesse meu relacionamento com o meu Deus. Não pode haver nada maior. O que me impede de servir ao meu Deus plenamente? Talvez, meus irmãos, a gente não consiga nem imaginar o que significa servir Deus totalmente. Mas talvez a gente consiga perceber quando nós não fazemos isso. Com certeza nos percebemos. Afirmar então que Deus é único implica em aceitar o seu senhorio. É crer nele como Criador. E não somente Criador, mas o eterno, nosso provedor de sempre, aquele que provê todas as minhas necessidades. Eu não sei se você tomou café aqui conosco, seria muito bom se tivesse tomado. Mas talvez você tomou café em casa. Quem deu o dinheiro, a condição para você tomar aquele café, foi o Senhor. Eu gosto de lembrar, meus irmãos, para mim mesmo, que a gente fala assim, mas quem trabalhou para ganhar dinheiro fui eu. Então cai, né? Basta a gente cair numa cama por algum tempo, acaba-se a provisão. E muitas vezes Deus quebra os nossos orgulhos, talvez de formas semelhantes. Não é bom, mas Deus quebra de forma semelhante. Então nós cremos plenamente nele como esse provedor, o Criador eterno, provedor das minhas necessidades, mas em qualquer circunstância, não apenas numa ou na outra, porque ele é o Deus único, todo-poderoso. Na compreensão dessa singularidade de Deus, nós somos libertos das nossas mazelas religiosas, quando nós entregamos tudo a Deus e para Deus. Deixamos de ser mesquinhos no reino, porque aprendemos que o Deus, o Senhor único, me provê de tudo que eu tenho, até o que eu venha a possuir. Tudo vem dele. Ele que me deu um cônjuge, me deu uma esposa, ele que me deu filhos, ele que tem me dado os bens necessários para a minha sobrevivência, para o meu dia a dia. Nele eu me satisfaço plenamente. Os judeus, eles sabiam do Deus único, mas não viviam essa realidade de uma forma bíblica, ordenada por Deus. Desejavam poder, eles colocavam-se acima uns dos outros, não reconheciam Cristo como Deus conosco, Deus enviado, o Messias de Deus. Eles não o reconheciam, e muito menos eles compartilhavam Deus com as demais nações como missão. Estavam cheios de orgulhos, parecido quando que houve aquele encontro entre o fariseu lá no templo, diante do publicano, e aquele fariseu cheio de orgulho, cheio de si mesmo, ele ora, ele desdenha o publicano ali na sua oração. E a resposta de Jesus naquela parábola lá diz, no final, que quem saiu justificado diante de Deus foi o publicano, que orou dizendo, Senhor, como eu dependo do Senhor, como eu sou pobre pecador, como eu não consigo nada por mim mesmo. Ele saiu justificado e acalmado por Deus no seu coração. No Sermão do Monte, lá no capítulo 6, Jesus ensina sobre o perigo de servirem a Deus e a Mamon, ou seja, Deus não ser único na minha vida. Infelizmente, a queda trouxe maior miséria ao homem, ele perde a comunhão com Deus, ele não se satisfaz mais plenamente no Senhor. Infelizmente, Deus não é mais o único Senhor. E, meus irmãos, tomemos cuidado, porque não é fácil, está muito próximo o desvio, para Deus não se tornar o único Senhor na minha vida, ainda que religiosamente eu o professe por meio das minhas palavras. É quando o próprio homem ele busca entender as demandas da sua carne, seus desejos pessoais ele procura satisfazer por ele mesmo. Ele cria intermináveis prioridades a serem satisfeitas. A sua adoração ela se divide. Deus não se torna de fato único. Isso não acontece só com o jovem
E acontece com o jovem, com o adulto, com o idoso, com a criança, com o adolescente. Todos estão correndo esse grande risco por não reconhecerem Deus como único. E aí, meus irmãos, a família, ela é atingida em cheio por causa disso. Às vezes a gente fala, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Deus é único. Deus é único. Colocam-se alvos pessoais como se Deus devesse atendê-los para que você de fato seja feliz. Então, um crente realizado é aquele crente que Deus satisfez todas as suas necessidades que ele pediu, normalmente voltado para obter coisas. É interessante, quanto mais nós obtemos coisas, nos corremos risco, se isso não for direcionado por Deus, de nos afastar de Deus e afastar os nossos também. Porque eles estão aprendendo que existe poder em nós. Que se Deus faltar, eu tenho recurso suficiente para me manter firme, para me sustentar. Israel, então, infelizmente, ele teve como causa da ruína total da nação, e a gente sabe disso historicamente, o declarar a unicidade de Deus apenas pela boca, de uma forma verbal, mas buscar recursos em outras nações e servir também aos seus deuses. Nós podemos estar indo, então, pelo mesmo caminho, quando estabelecemos prioridades e determinamos a forma em que vamos andar e a forma em que vamos servir a Deus, a despeito da maneira como Ele já determinou na sua palavra. Mas nós criamos alternativas. Lembra quando eu falo aqui que a igreja, se ela não tomar cuidado, ela está numa linha tênue para ela criar alternativas de adoração, quando ela começa a criar meios de adoração própria. Como eu faço para que nós adoramos Deus mais intensamente? E aí o homem começa a botar o pitaco dele. Olha na palavra de Deus, que a palavra permitir, faça. Que a palavra não permitir, não faça, porque não constitui em adoração. Então, nossas prioridades vão mostrar que, de fato, Deus pode não ser o único, e nem soberano, e nem Senhor. No pós-queda, o homem não aceita mais ser confrontado, senão somente os redimidos que confessam verdadeiramente Deus como Senhor absoluto, só pela redenção, só na vida do redimido. E o redimido precisa entender isso, porque senão ele procura caminhos para auxiliar Deus na sua própria devoção. Então a repetição do Shema por Jesus traz para nós todos, a realidade do domínio de Deus como Criador e soberano sobre tudo e sobre todos. E aí você precisa voltar lá atrás. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê o primeiro verso da Bíblia e nós não atentamos para o grande significado que ele traz em si, ali no comecinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou o céu e a terra que você pisa e dela se serve, e do céu também? Quem é esse Deus? Ele não é como um de nós, ele não é qualquer um, ele é único! Ele é único! E o homem sem Deus, ele se torna tão mau, que ele cria deuses da sua própria mão ou imaginação, para que ele possa ajoelhar diante desse Deus. Deus não se torna único. O Deus é o trabalho, muitas vezes, que se ajoelha diante dele. O Deus é a preguiça. O Deus pode ser uma porção de coisas que nós vamos alimentando a vida toda na nossa forma de viver. O Deus são todas as desculpas que nós damos para não servir a Deus. Enfim, Deus, quem é esse Deusinho? Que jamais vai tomar o lugar do Deus eterno. Então, jamais amaremos a Deus, em primeiro lugar, se Ele de fato não for o único Senhor. Mas no verso 30, nesse segundo ponto, desses três, o maior mandamento ordena que devemos então amá-lo com todo o nosso amor. Amar a Deus. Marcos descreve muito profundo. Ele coloca até uma expressão a mais, força, se não me engano, que está lá, que está mais do que lá. Ele está dizendo o seguinte, que todo o nosso ser não é mais nosso. Nós não temos mais nada de nós mesmos, tudo pertence a Deus. E pertencer a Deus, meus irmãos, vai ser uma luta grande, porque Paulo fala sobre isso, essa luta, a carne, o espírito. Mas não é uma luta que você vai vencer.
Deus já te deu essa vitória. Agora você precisa trabalhar a sua vida cristã, a sua fé em Deus. Então, o amor ele pode ser ordenado para alguém? Alguém pode falar, você tem que amar alguém? Não, isso não pode. Mas nesse caso aqui, meus irmãos, para este caso, sim. Por quê? Porque Deus, o Criador, o único, Ele nos amou primeiro. Ele deu um exemplo, Ele nos amou integralmente, plenamente, totalmente. Não houve reservas no amor de Deus. Ele nos amou primeiro e Ele nos deu do seu amor. O amor que nós não tínhamos, Deus nos alimentou com seu amor. A palavra nos ensina sobre isso. Por isso, nosso amor precisa ser direcionado primeiramente a Deus e com toda a intensidade. Porque Ele diz, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Não há reservas. Ele é o maior mandamento porque é a porta para se cumprir os demais. Então os demais descarta? Não. Mas se Deus não for único e nós não amá-lo, com esse amor que Ele nos deu, não dá para você cuidar da igreja, você não vai ter vontade de ajudar ninguém, você não vai ter só passar do lado do seu próximo, né? O próximo das vezes está aqui dentro. E você vai falar assim, vai ter alguém que vai cuidar, vai fazer igual lá na parábola do bom samaritano, alguém vai cuidar. Eu estou sem tempo, o trabalho me toma tanto tempo, me consome o tempo todo, eu estou atendendo as pessoas o tempo todo, a hora quando sobra um tempinho, eu não sou de ferro, eu tenho que... Está certo. Meus irmãos, mas precisa pensar muito nisso. Eu nem estou falando só de vida aqui, mas quem sabe a vida devocional, o dia a dia, a leitura da Bíblia. Você tem lido a Bíblia? A Bíblia tem sido parte da sua vida? As crianças têm lido a Bíblia? A criança tem lido a Bíblia? Levanta a mão. Cadê as mãos das crianças? Não estão lendo a Bíblia? Você está lendo? Mas em casa. Henrique, Heitor, vocês estão lendo a Bíblia? Luiz Felipe? Você responder não. Crianças, precisa ler a Bíblia. Querem amar a Deus, aprender a amar a Deus, viver, serem felizes de fato e verdadeiramente, precisa ler a Bíblia. A palavra de Deus. Então o nosso amor precisa direcionar com toda a força, todo o entendimento, todo o coração, toda a alma. Esse é o maior. A pergunta do fariseu, ela não foi para Jesus nenhuma ameaça, não foi para Jesus nenhuma afronta, nenhum desafio para Jesus Cristo. Mas foi uma oportunidade de Cristo externar, por meio da palavra de Deus, que Ele vai voltar em Deuteronômio capítulo 6, Ele vai externar aquilo que Deus espera de seus verdadeiros servos. A resposta de Jesus vai enquadrar alguns como qualificados para servir a Deus e outros plenamente desqualificados, ainda que se achem escolhidos e aceitos por Deus. É para a gente refletir mesmo. É reflexivo e precisa tomar atitude. A resposta de Jesus vai apontar para a essência daquilo que o próprio Deus determinou, não somente quando, por amor, criou todas as coisas do nada, as preservou e preparou todas essas coisas para a eternidade, mas como também exige como essência e código de acesso a Ele, um amor semelhante. Se Deus fez tudo isso por nós e nos amou por nos amar profundamente, a nossa resposta vai ser o nosso amor a Ele, integralmente. Não divida o seu amor a Deus. Jesus está respondendo então que o primeiro mandamento na vida de alguém que se apresenta como discípulo de Deus deve ser amar aquele que nos criou e nos amou. Pertencemos a Ele, não de forma parcial, mas de forma integral, por direito de criação e de redenção, recriação. Ele criou e recriou na regeneração. Quando Deus ama, Ele ama o mundo, e quando Ele nos dá algo, Ele dá quem? Dá o seu Filho. Então entendam e percebamos isso.
Qual é a minha resposta quando eu digo que sou filho de Deus? Quando eu digo que amo a Deus, ela não pode ser apenas uma coisa verbalizada. Precisa ter algo prático por trás disso. Então, para a pergunta da vida, a resposta também precisa ser para a vida. Esse amor verdadeiro será a base que sustentará qualquer ministério no reino de Deus, como filho de Deus. Jesus está falando do amor incondicional, do amor ágape, o amor que permite você confiar ao ponto de poder ansiar que Deus dirija plenamente a sua vida de forma prática. Não é um amor de paixão, é um amor prático, é o amor que eu vivo ele no dia a dia. Eu me identifiquei com o meu Deus. Paulo responde em Gálatas 2:20 dizendo assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não há mais agora uma distinção, parece que estou em Deus e porque Deus está em mim. Quem olha para mim, Paulo, vai ver Deus, não vai ver o Deus da Bíblia que realiza milagres, mas vai ver Deus no sentido de que Deus está presente na sua vida e na minha vida. E isso precisa ficar muito claro para nós. Assim, a partir do momento que Deus é o único e mais desejado em minha vida, eu o amarei sem nenhuma restrição. Por isso que esse mandamento é a base para todo esse ministério. Estou repetindo. Por que devo amá-lo então? Por que eu tenho que devo amar a Deus? Porque o nosso amor, meus irmãos, é a nossa reação diante da dádiva de Deus para conosco. Deus nos amou. E quando Ele nos criou, Ele não nos fez porque Ele precisava ser amado por alguém. Ele não precisava ser amado por alguém. Ele é pleno de amor. Ele é satisfeito em si mesmo. Deus é satisfeito em si mesmo. Ele não precisa do meu amor e do seu amor. Na eternidade, antes da criação, havia o amor ágape vivido pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E tem um momento, meus irmãos, que Jesus ora, afirmando esse amor eterno de Deus por ele, lá em João 17, por exemplo, 17:24. Porque Jesus diz assim: porque tu me tens amado antes da fundação do mundo. Eles se amavam e eles se amam. A Trindade é o maior exemplo para a vida da igreja, para a vida da família também. Nosso amor a Deus, então, é por quem Ele é, e por gratidão por seu amor profundo a nós, ao ponto de dar a vida, seu Filho amado, em nosso lugar. Jonas Madureira, ele disse que o amor de Deus transbordava de maneira que Ele cria o mundo com todas as suas dádivas. Ele não cria um mundo seco, ressequido, um mundo com falta de coisas. Ele cria um mundo perfeito, uma dádiva, e nos faz a imagem e semelhança dele próprio. A criação é uma grande doação de Deus, e Deus nos inclui no seu amor. Pense em como era e seria a sua vida sem a obra do amor de Deus em você por meio do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Dessa forma, amar a Deus em sua totalidade, ainda que nunca será um amor perfeito, será um amor suficiente. Amar a Deus acima de todas as coisas será um amor suficiente, e ele será aceito por Deus por causa de Cristo, não por nossa causa. Quando Deus nos conduz até Cristo para que sejamos salvos por Ele, traz junto uma implicação profunda de gratidão e serviço de nossa parte. Nós passamos então a amá-lo, porque se assim não for, seremos apenas de aparência, seremos apenas superficiais, e não é isso que Deus quer, não é essa a igreja, não é esse cristão que se aproxima de Deus e faz a sua adoração em espírito e em verdade, como Jesus diz em João 4. Assim como Deus não apenas verbalizou o seu amor por nós, nosso amor por Ele não é apenas palavra ou sentimento,
mas o modo de vida correto. Esse amor a Deus precisa refletir as nossas escolhas a partir de então. Não tem como você dizer que ama a Deus e as suas escolhas não demonstram isso. As suas ações não apontam para isso. Então, se Deus é único e você o ama, acima de tudo, as suas escolhas, a sua vida precisa mostrar isso para você mesmo. Não precisa para mim, é para você mesmo. Ela mexe com toda a construção que o homem faz para si mesmo, de como devem ser as suas relações de amor. Jesus quebra nossas hierarquias sobre as prioridades de nosso amor. Ao final do seu discurso, quando ele envia os 12 discípulos naquela missão, lá em Mateus 10, ele adverte o seguinte: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olhem, crianças. E quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Atenção, pais, eu vou repetir. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Eles tiveram que aprender isso. E nós precisamos aprender. Porque muitas vezes nossos filhos ou nossos pais são nossos pequenos deuses. E que dirá outras coisas até menores. E sabem por quê então? Porque nosso amor sem a intervenção do Espírito Santo, ela torna-se apenas protetora, ou protetor, mas sem efeito espiritual saudável. O nosso amor puramente de nós para com nossos filhos ou nossos pais, é um amor sem a intervenção de Deus, se torna um amor perigoso. Uma das faltas que os judeus dos dias de Cristo mostravam e que os condenavam a um falso amor era a própria rejeição de Jesus como divino, como enviado por Deus para salvá-los dos seus pecados. Ou seja, toda a afirmação de fé que faziam jamais os garantiam como filhos amados por Deus. Eles puderam estar diante do Deus encarnado, mas o rejeitaram, que foi Jesus Cristo. Leia o Evangelho de João, você vai encontrar isso o tempo todo. Eles sabiam o maior mandamento de cor, mas não obedeciam o que era essencial para a vida deles. Haviam prioridades, viviam um relacionamento enganoso diante de Deus. Suas vidas religiosas os afastavam cada vez mais de Deus. No entanto, esse amor a Deus, não misturado, não confuso, ele é edificador. Só assim será possível amar o nosso próximo, que é o segundo maior mandamento, e eu vou fechar com ele, porque depois tem só o encerramento da resposta daquele homem. O maior amor ao único Deus que deve alcançar o nosso próximo. Então agora, meus irmãos, entendam o alcance disso. O amor a Deus como o único Senhor e que a Ele devo todo o meu amor integralmente. Ele precisa agora ser expandido ao meu próximo, aos meus irmãos. Não caia na tentação de se esconder na sua própria vida e nas suas próprias coisas. Não é para isso que existe comunidade eclesiástica. Senão não precisa de igreja. Igreja é para nós compartilharmos e vivermos e ajuntarmos e cooperarmos dentro das nossas necessidades e adorarmos a Deus juntos. Na pandemia, nós estudamos um livro muito bom, que eu separei alguns para dar, não só para os novos membros que chegarão, mas para dar para alguns irmãos que estarão vindo aqui no dia 23, que eu vou falar no final da mensagem, vou dar uma palavra rápida. Nós lemos o livro, estudamos aqui o livro Igreja é Essencial. Igreja é essencial, aprenda isso, meus irmãos, senão você vai se desgarrar. A igreja te ajuda muito no fortalecimento da sua fé. Então, amar o nosso próximo é um dos aspectos de que Deus nos ama e nós respondemos positivamente ao seu amor, amando-o e estendendo esse nosso amor, que possui infindáveis reservas, porque vem de Deus, Ele nos abastece. Nós estendemos ao nosso próximo, que é a imagem de Deus. A criação de Deus é a imagem dele. E esse amor ao meu
próximo, ou o meu equivalente, se dá por meio de atos concretos, de solidariedade, de compaixão, cuidado, de bondade e assim por diante. Então, Deus quebra as nossas reservas pessoais e nos permite compartilhar com os nossos o que pode haver de melhor em nós e de nós. Não migalha. Não migalha. Eu ouço muitas pessoas falando: ah, pastor, não está dando para nada, não está dando para nada. Refaça as suas economias, que vai dar e vai sobrar. Porque o Deus que te provê não é um Deus pobre. E eu não estou falando aqui como os outros muitas vezes falam, que como uma forma de uma vida cristã plena e somente ela. Não. A bênção de Deus material sobre nós faz parte do cuidado de Deus para conosco. Não necessariamente riquezas, mas o suprimento suficiente para nós ajudarmos o nosso próximo, tirarmos do nosso bolso e colocarmos para os nossos que precisam, a própria igreja. Mexeu no seu dinheiro, mexeu no meu dinheiro muitas vezes, né? Que incomoda. Mas eu quero falar coisas práticas sobre amar o próximo. Porque falar que amo o próximo é muito fácil. Eu vou falar aqui agora, eu amo o meu próximo. O Deus quebra nossas reservas. Ele me ajuda que eu não retenha para com o meu próximo toda essa benevolência vinda de Deus para mim. Deus não foi econômico, Ele pagou o preço. Nós cantamos sempre aqui. Ele não economizou com você. Apesar de eu e você termos caído, virarmos as costas para Deus, Ele não foi econômico. Ele nos salvou, Ele nos reergueu e Ele nos deu vida digna. Ele supre, meus irmãos. Eu não sei o que é passar necessidade nunca na minha vida. E olha que a minha vida não foi sempre muito boa. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos como pastor. Como pastor, eu nunca vi tanta bondade na vida, assim, de Deus através da vida dos irmãos para comigo. Em todos os aspectos. Às vezes eu nem preciso de alguma coisa, mas sempre Deus supriu. Já teve vezes na minha vida, meus irmãos, de precisar e Deus colocar o dinheiro que eu precisava, de fato eu nem imaginava como. Já teve vezes. Então eu entendo que isso é igreja, isso é viver, isso é entender que Deus é amplo, Ele não é restrito nos seus cuidados para conosco. O Deus que nos salva não nos abandona. Dizem que os deuses antigos lá no Egito, naquele período, eles requeriam dos seus servos que seus servos trouxessem para eles e os servissem com salvas, cheias de coisas que eles nem consumiam, porque não eram Deus, não existia. Mas escravizavam as pessoas. No entanto, nosso Deus, que nós dizemos que servimos, Ele nos serve. Ele que nos coloca diante de uma salva de prata, cheia de benefícios, cheia de bênçãos. E nos serve na sua mesa. Entendemos isso? Isso é claro para mim, é claro para você? Então eu agirei com o meu próximo, como eu disse, como Deus agiu comigo. Eu passo a incluir o meu irmão no meu amor. Eu passo a fazer assim como Deus fez comigo, uma grande doação de mim. E deve ser como eu amo a mim mesmo, ou seja, um amor despido de egoísmo, de alto orgulho, como imagem do Criador e grato a Ele, por me ter feito parecido com Ele. Ou seja, não egoísta, mas realmente refletindo a imagem de Deus em mim. Eu me amo, porque Deus me fez perfeito para adorá-lo e para servi-lo. Não é um amor egoísta. Não é um amor que me reserva para mim mesmo e me afasta dos outros. Por isso que ele fala, amar como você ama você mesmo, porque Deus te amou e colocou amor no seu coração. Eu estou plenamente satisfeito e contente em Deus. Como Deus me amou, então eu o imito amando o meu próximo. Compreende isso? Por fim, meus irmãos, os últimos versos, aquele homem então estava perto do reino de Deus. Aquele homem, mesmo não crendo em Jesus, teve de concordar, versos 33 e 34, com a resposta de Jesus, porque foi biblicamente correta, inclusive lembrando os profetas que por diversas vezes
os profetas expressaram que Deus não se agradava de ofertas e de sacrifícios. Quantas vezes eles disseram isso? Samuel falou isso claramente para Saul. Saul, você se preocupou tanto em fazer aquilo que você não deveria fazer, que não era papel seu. Sacrificar e oferecer a Deus como um sacerdote. Sendo que Deus que mais requer do homem. Então, se você desobedeceu a Deus e não entende que o que mais Deus quer do homem é obediência, é amor do seu coração na sua vida prática. Às vezes a gente vai aqui pulando etapa, a gente quer fazer uma porção de coisa, mas é muita religiosidade e falta de percepção de fato de que Deus quer de nós. O amor a Deus com entendimento quebra as nossas tentativas religiosas de querer agradar a Deus do nosso jeito, ou mesmo simplificar aquilo que Deus exige que seja completo. Em sua contra-resposta, Jesus diz para aquele homem: não estás longe do reino de Deus. Isso é bom ou é ruim? A gente não pode saber, meus irmãos, sobre a regeneração ou não deste homem. Se ele foi enviado com a proposta de tentar Jesus, que Mateus diz assim, experimentar Jesus, aquele homem é obrigado a concordar com Jesus em seu final. Talvez ele mostre alguma coisa ali dentro dele que realmente está sendo mexido. Será que seria Nicodemos? Não sei. Mas a gente tem uma certeza de que, por mais aparentemente confortante que possam ser tais palavras que Jesus disse, elas informam que este homem ainda não fazia parte do reino de Deus, a despeito de pensar assim e ser um grande líder religioso. A despeito de entender a resposta e de liderar religiosamente seu povo, ele não fazia parte do reino de Deus. Faltava de fato na vida dele amar a Deus. E amar a Deus, meus irmãos, ele precisava crer no Messias. Ele precisava crer em Cristo, que estava ali diante dele. Se você olhar para o passado, antes de Cristo aparecer, de fato, encarnado, os que eram salvos, eles eram salvos porque eles criam que Messias viria. E na esperança e na fé desse Messias que virá de Deus, eu ponho a minha fé em Deus. Aqueles homens viram Jesus e não creram. Muitos hoje estão vendo Jesus pela oportunidade da pregação e exposição da própria palavra, mas também não creram. Mas não é de assustar, porque depois de tantos milagres, no livro de João, no Evangelho de João, quando Jesus encerra aqueles milagres, ou João que encerra, a exposição dos milagres, no 12:37 diz que eles não creram. Então não se assuste, porque de fato é assim. Amar a Deus precisa ser profundamente demonstrado no nosso próprio coração, através de reconhecimento de que Ele é o único Senhor. Confiar que Ele provê todas as suas necessidades, as minhas necessidades e da minha casa também. Confiar que Ele cuida de todos os aspectos da nossa vida. Ele provê salvação como Ele proveu a mim por meio de Cristo. Amá-lo é minha resposta a Ele, pelo amor que Ele demonstrou por mim e pelo amor que Ele colocou no meu e no seu coração. Esse amor constrói as demais ações da minha vida. É a partir dele, então, que eu vou amar e vou cuidar e vou proceder como um cristão. Por isso que, meus irmãos, está no topo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a minha resposta. Esse amor constrói as demais ações. É pelo amor ao Deus que me amou que eu cuido, eu sirvo esse meu irmão. E a partir do meu amor a Deus, que eu vivo não mais uma religiosidade aparente. Eu não apenas canto na minha congregação, eu não apenas oro, eu não apenas faço meus cultos devocionais, eu não apenas dou as minhas ofertas, eu não apenas prego, mas isso é movido e motivado pela ação de Deus, pelo amor de Deus em mim.
e pelo meu amor a Deus. Todo o meu amor a Ele. Amo mais ao meu Deus, porque Ele de fato amou-me de uma forma profunda e intensa. Como, meus irmãos, nós podemos dizer para nós mesmos e para os nossos filhos que Deus é maior do que o Homem-Aranha, que Deus é maior do que as coisas que vão surgir na vida dele, que Deus é maior do que o desejo incontrolável de ser um grande e famoso jogador de futebol, um cantor, que Deus é muito mais na sua vida do que qualquer outra coisa que possa lhe oferecer como uma oferta passageira. Como fazer nossos filhos, nossas crianças compreenderem isso diante de um Deus que elas não veem, mas que fez todas essas coisas maravilhosas. Quanto argumento nós temos para ensinar nossos filhos, a nós mesmos. Se nós não aprendermos isso primeiro para nós mesmos, nossos filhos não terão acesso. Eles colocarão uma porção de coisa que o mundo está trazendo e está propondo para nós como direito que ele tem, como direito que você tem, mas não te satisfaz eternamente em nada. São coisas passageiras, efêmeras, que só vai ficar do lado de cá, não vai te acompanhar eternamente. Que Deus nos ajude. Eu quis trazer hoje essa mensagem, pedir muito a Deus sobre o grande Deus, para que semana que vem a gente possa falar de forma prática como eu devo viver, o filho, pai e mãe, família, igreja, diante desse Deus que nós amamos. Deus nos ajude, meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Pai, nós muitas vezes nem sabemos o tamanho do nosso amor, mas isso talvez não seja tão importante. Seja importante, ó Deus, a percepção de que nós tenhamos o tamanho do amor do Senhor para conosco. Que nos amou, Deus, ao ponto de dar o que há de mais precioso. E não só isso, ó Deus querido, nos redimir através dessa morte do seu Filho amado ali na cruz do Calvário e de sua ressurreição e ascensão. Tua palavra diz que um dia o Senhor voltará para levar o teu povo. Ó Deus, que de fato, que grande glória será. Nós o amamos, meu Deus, porque o Senhor nos amou e nos deu do seu amor. Então não é impossível amar, de forma alguma. Ajuda-nos, ó Deus, a amar e a servi-lo, Deus, a partir desse amor. E a sermos práticos na nossa vida cristã a partir desse amor. No nome de Jesus Cristo. Amém.